Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Hugo, estamos de volta aí com mais um vídeo de Excel e hoje vamos falar sobre números aleatórios e algumas outras fórmulas que eu vou mostrar aqui também que são interessantes. A gente vai falar sobre como gerar números surpresas na Mega Sena. A gente vai gerar aqui 10 números, mas pode gerar 6, enfim, números aleatórios que não se repetem para você usar aí na sua surpresinha ou fazer um bolão, enfim. É óbvio que a gente sabe que você pode ir lá na lotérica, marcar a surpresinha e ele vai gerar para você. Mas caso você queira fazer uma brincadeirinha aí com o Excel, esse aqui é uma boa ferramenta e é uma boa didática também. Você pode usar isso para outros recursos também no seu dia a dia, na sua atividade aí do trabalho e tudo mais. Tem funções interessantes aqui. Bom, então vamos lá para o Excel que eu vou começar a explicar aqui como que eu montei essa tabela. Bom, é o seguinte, vamos lá. Eu vou aumentar a tela aqui, só para vocês entenderem aqui mais ou menos o que eu fiz, mas eu vou fazer do zero aqui, tá? Eu tenho o número de 1 a 60, depois eu tenho o sorteio, que eu vou explicar isso já. Eu tenho a sequência, que também vou explicar isso aqui. E o jogo. O jogo é aquele que a gente vai apostar, são os números que a gente vai apostar. E por último, eu vou conferir se ele foi sorteado ou não. Esse aqui foi o último sorteio da Mega Sena, eu coloquei aqui para ver em que momento eu conseguiria acertar uma cena aqui, mas é uma em 50 milhões, se não me engano. No caso aqui eu diminuí essa probabilidade porque eu estou usando 10 dígitos. Então eu consegui acertar uma quadra aqui, mas só para exemplo, ó, se eu apertar o F9, que ele vai atualizar, ele vai sortear novos números e tal. Olha a dificuldade de acertar um ou dois números usando 10 dezenas, tá? Um jogo de 10 que custa 900 e poucos reais, é bem mais caro. Enfim, ó, você só acerta um número, dificilmente acerta quatro. Então, por isso que eu parei ali naquele... Ó, acertei três aqui. Que eu parei naquele 4 lá, porque... Olha, acertei de novo aqui uma quadra, ó. Mas é muito difícil. Então, vamos lá. Vamos começar aqui para a gente entender como é que foi feito essas fórmulas aqui. Eu vou colocar aqui, eu posso colocar uma nova planilha aqui para a gente ficar mais fácil. Fazer três, depois eu vou mostrar uma outra opção ali também que eu fiz. Então eu vou colocar aqui números, deixa eu formatar, poxa, isso aqui eu sempre esqueço de mudar aqui. E vou aumentar, obviamente. Então aqui eu tenho minhas dezenas, os meus números, as possibilidades. Eu tenho possibilidade de 1 até 60. Então a gente vai colocar aqui o 2 e vamos arrastando até o 60. Tem outra forma de fazer isso aqui, mas eu vou fazer assim que é mais tranquilo. Tá? É mais rápido. Assim, na minha opinião, aqui, mais fácil agora. Então eu tenho meus números aqui da Mega Sena. Eu vou colocar aqui como sorteio porque a gente vai imaginar que esse aleatório aqui é como se fosse um tempo. Então eu vou usar a fórmula aleatório. Teria como fazer o aleatório entre, mas eu vou fazer o aleatório aqui que é para a gente poder calcular melhor. Para a gente usar aqui para não dar duplicado. O que acontece? Eu coloquei aqui aleatório e ele sai um número aleatório, obviamente, que ele dificilmente, mas muito difícil, vai sair igual. Então, eu vou replicar essa fórmula até o 60. Vamos supor nesse caso que esses números aqui, esse sorteio, seria um tempo, o primeiro número que saiu. Então, a gente vai analisar qual é o menor, qual foi o mais rápido para a gente ter ele aqui, tá? Para a gente saber a sequência. Então, eu vou considerar aqui que o número mais rápido seria um ordenamento, tá? Então, vou criar aqui uma ordem. Ordem. Nossa, tá difícil hoje, hein? É igual ordem. Vamos colocar aqui, ó. Bom, vou colocar aqui o ordem.eq. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o número. Qual que é o número que eu vou pesquisar? Este, certo? E eu vou colocar na linha de baixo, na referência, aonde, em qual sequência que ele está, né? Então, vou considerar, dentre os 60 números que foram colocados aqui, eu quero saber em qual posição que ele saiu, ou seja, se ele saiu mais rápido ou se ele saiu mais lento. E aí, a ordem, aqui era só se a gente coloca na sequência ou não, não vou colocar na sequência, então tá tranquilo. E a gente já vê aqui o resultado que esse número que está aqui na frente, ele está na ordem 14. Vou dar um OK aqui. E aí eu vou fixar essas células aqui, colocar elas absolutas para não ter o risco de mover, que ela não vai mover. Por quê? Eu vou dar um copiar aqui rapidão, ó, e aí ele vai gerar para todos. Então eu tenho que manter aquele vermelhinho ali sempre fixo. E com isso eu tenho a ordenação, ou seja, se eu for chegar aqui o primeiro, ó, o primeiro aqui, esse foi o meu maior, no caso aqui, ele está considerando o maior valor. Provavelmente não deve ter um valor maior que 974 nessa sequência aqui. Então, ele colocou ele na primeira posição. Então, o número 32 que eu coloquei aqui na frente, ele foi o primeiro número sorteado. E é isso que a gente vai levar para os nossos números aqui, nossos jogos. Eu vou colocar aqui jogo.
Esse vai ser o jogo que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, colocar até, poderia colocar até 6 aqui, que é o número, normalmente a gente joga 6 números, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou jogar até 10, que é para facilitar aqui, opa, que é para facilitar aqui o nosso acerto, pra aumentar a nossa probabilidade, certo? Deixa eu fazer isso aqui também, colocar centralizado. Eu não sei se, eu acho que tá bom a visualização aqui para vocês, mas eu vou aumentar um pouquinho só para a gente ver, tá? Então aqui eu tenho já o ordenamento. Repare que isso aqui nunca vai repetir, é muito difícil. Se quiser conferir a repetição, é só fazer assim, condicional, realçar valores duplicados. E aí você dá OK aqui. A mesma aqui, quero saber se tem alguma coisa duplicada. Realçar valores duplicados, isso é importante, tá? Então sempre use essa formatação condicional. Mas não vai acontecer nada ali muito difícil, não vai dar duplicado, mas eu coloquei e no final eu vou explicar o que pode acontecer usando a fórmula aleatório entre, tá? Aí é o seguinte, o primeiro jogo que saiu, eu vou usar um PROC-V aqui, um PROC-X ou um PROC-V. Eu vou usar no caso o PROC-X porque o número está à frente. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui qual que é o número que vai ser. Esse aqui é a ordem, na verdade, e aqui o número que eu vou jogar. O jogo. Esse aqui é o número do jogo mesmo, de fato, né? E aqui é a ordem do número. Então, eu vou pegar o primeiro número que saiu ali e vou colocar aqui, ó, PROC-X. Aí eu vou procurar esse valor, qual foi o primeiro número que saiu, na matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? É essa aqui, ó, de C até lá embaixo. C, ali é o C2 até 61, que a gente está na coluna aqui 61. Então, C2 até 61, eu vou procurar. Se eu encontrar, eu vou retornar a coluna A, certo? Essa coluna aqui, ó. E aí, ponto e vírgula. Se não encontrado, eu vou colocar nada. Se não encontrou, fica em branco. Se encontrou, eu vou colocar a correspondência exata. Obviamente, aqui que vai ser obrigatório, eu vou encontrar, obviamente, né? Vai estar uma ordem aqui. Então, só para a gente expandir aqui, eu vou fixar essas células de novo, tá? Vou fixar as células aqui, colocar elas absolutas, para eu poder fazer essa jogada aqui e expandir aqui as nossas fórmulas. Com isso, eu tenho um jogo da Mega Sena aqui, surpresinha completo, beleza? Então, eu já posso considerar aqui os 6 números, se eu quisesse usar, certo? Estaria aqui. Se quiser realçar, eu acho que aqui eu já coloquei a regra, não. Mas se quiser realçar duplicado, mas não vai dar duplicado não, pode ficar tranquilo, não tem duplicado. Se eu quiser tirar aqui esses números, eu posso tirar também, não tem problema. Então, com isso, você pode marcar os jogos. Eu quero fazer vários jogos. É simples, dá o F9 aí, ele sempre vai sortear 9 números. Dá o F9, pega o jogo, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, joga em algum lugar. Beleza, você já marcou o jogo. Deu F9, ele vai atualizar porque ele usa a fórmula aleatória e, obviamente, ele vai colocar. Então, o que que eu fiz também? Eu peguei o sorteio. Vou pegar o sorteio aqui da Mega Sena, o último sorteio, que foi esse aqui, ó. Foi o último sorteio. Então, tem esses números. Eu vou pegar e vou colocar ele aqui só para a gente simular um sorteio, tá? Então, este foi o sorteio. O que que eu vou fazer? Eu vou verificar se o 14 ele consta nessa relação aqui de sorteio, certo? Para isso, eu vou usar um PROC-X também. Sempre PROC-X, né, cara? O PROC-X eu vou te contar. Procuro esse valor dentro da minha matriz tabela, que é esses números aqui dentro do meu jogo. Esse meu jogo é matriz tabela. Eu vou colocar o retorno se... Deixa eu ver aqui. Opa, apertei a tecla errada. Matriz retorno, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar a ordem que ele saiu. Isso aqui é só para a gente saber que teve um retorno, tá? E aí, se não tiver retorno, eu sempre aperto errado aqui. Então, se não encontrar nada, eu vou colocar 0, mas quero correspondência exata e vou dar um Enter aqui, beleza? Vou fixar novamente, já deveria ter fixado ali, mas tudo bem, F4, F4, ok, e aqui também F4, F4, só para a gente fixar as nossas matrizes, tornar elas absolutas. Então, já tenho aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí, o que acontece? Toda vez que eu dou um F9, ele vai trazer ali que tem esse número ali na frente, ó. Então, aqui, eu acertei o 48, ele está na posição 6, tá vendo aqui 48? O 60, ele está na posição 9, tá aqui. E aí, ó, 32 na 3, o 48 na 10, aqui, ó. Então, ele vai falando que foi sorteado. Mas eu não quero ver dessa forma, eu quero que escreva ali que acertou ao invés de trazer sorteado.
Aí tem N possibilidades, enfim, mas o que que eu fiz aqui? O que que eu resolvi fazer? Eu fiz aqui o seguinte: se o proc x que a gente acabou de fazer for igual a nada, por exemplo, se ele trazer em branco, o que que ele vai fazer? Ele repete o em branco. Caso contrário, se ele não for em branco, ou seja, se ele for diferente de em branco, ele vai escrever aqui acertou. Esse é o valor se falso, né? Acertou. Opa, acertou miserável. E aí a gente já tem uma fórmula precisa. Eu coloquei ali o. Deixa eu fazer assim. Aí, pronto. Deixa eu ver se eu fiz errado. Ah, não, tá certinho. Pronto. Acertou. O 14 eu acertei aqui no 5 e o 60 eu colocou na 2. Então, tá certinho a fórmula aqui, ó. Opa, deu uma 3 aqui, mano. Ó, vamos ver. Mas é difícil, cara. Acertou 3 de novo. Vamos ver se a gente acerta uma quadra aqui. Ou já pensou uma quina? Ou impossível seria acertar. Ó, de novo, nada de uma quadra, hein? Só 3, 1, 2, 3 de novo. Mas quadra que é bom, nada. Então, esse aqui foi a forma de fazer esse número e já conferir se ele acertou ou não. Poderia conferir, você podia ter os números fixos aí se quisesse fazer um bolão e tudo mais, então daria para fazer isso. Bom, era isso que eu queria explicar, demorou mais do que eu gostaria, mas eu vou explicar uma outra forma que eu fazia antigamente que seria muito fácil. Vamos supor que eu quero um número de 1 a 6, mas eu quero já fazer o aleatório entre. Esse aqui é uma outra opção, tá? Eu coloco aqui aleatório entre, aqui eu vou colocar assim, aleatório entre 1 e 60. Com isso eu tenho os números de 1 a 60. Então eu vou replicar para cá, beleza. Aí eu tenho o número de 1 a 60. Como essa aleatório de 1 a 60 existe uma grande possibilidade de repetir, eu peguei aqui, coloquei a formatação condicional e realcei. Então, toda vez que eu atualizar, eu vou ter a possibilidade de ter uma repetição. Então, eu não quero considerar isso, mas não tem jeito, então você tem que usar a anterior. Mas era o jeito que eu fazia antes isso aqui, tá? E aí é só colocar na ordem que fica muito mais fácil. Enfim, aí eu tenho o resultado do sorteio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E vou verificar aqui no F9 também, qual que é o F9 aqui, ó? É também um aleatório de 1,60. E o que eu fiz? Falei, agora eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ver se esse aqui eu encontro lá. Se eu encontrar, eu coloco aqui o número, ó, 34. Então, coincidiu aqui do 34. Essa é uma forma de fazer a conferência também para ver se sai um número. Tá vendo que é muito difícil? Vamos aumentar nossa probabilidade aqui e vamos aumentar esse número. Deixa eu ver aqui se dá para fazer assim. Dá, porque o aleatório é o mesmo. Então, vamos Vamos com 20 números. 20 números. Vamos ver se a gente acerta uma. Caraca, é muito difícil. Mesmo assim, mesmo com 20 números, o negócio é difícil demais. Olha aí. Vamos para o outro. Então, esse aqui foi mais ou menos, né? Para vocês entenderem, com aleatório entre que dá para fazer, mas ele tem esse risco de duplicar. Aqui já não tem o risco de duplicação. A gente pode aumentar aqui, vamos supor, até o 15 também. Até o 15 seria interessante, hein? Que é normalmente o pessoal costuma jogar até o 15. Só que aí eu vou ter que modificar a minha fórmula, vou ter que estender ela aqui e estender aqui também. E aí, beleza. Agora sim, a gente já tem e repete aqui no último sorteio. F9, cara, ainda assim, não vamos acertar uma quadra. Caraca, mano, que dificuldade. Olha, nada de. Opa! Só que eu passei batido ali, acertou uma quadra. Enfim, ó o tanto de sorteio que eu tô fazendo e nada. Ó, uma quadra aqui. Mas muito difícil, usando 15 números, acertou uma quadra e eu dei pelo menos aqui uns 20, 30 cliques. Imagine, para acertar. Ixi, é muito difícil acertar uma cena. Já pensou? A gente passa aqui e dá uma cena. Ó, acertou outra quadra ali, mas é muito difícil. Muito difícil. Outra quadra, duas quadras já. Com 15 números, a probabilidade aumenta muito. Vocês viram, né? Vamos colocar aqui com um monte de número. Mas também já estou brincando demais, né? Vamos aqui. Óbvio que tem coisa errada. Eu não fiz para todos, né? Que cabeçudo. Então vamos assim. Ah, agora sim. Agora sim, ó. Ó, errou, errou. Caraca, mano, sempre erra um número. Olha, aí deu. Aqui deu, mas mesmo assim, que absurdo, que dificuldade. Vamos 30 números. Vamos com 30 números. Vamos ver o que vai dar.
30 números. Olha, acertou uma quina aqui com 30 números, hein? Difícil, hein? Seria metade. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E valeu, fiquem bem e até o próximo vídeo. Falou, fui!